Olá, pais que constroem destino! Hoje nós vamos falar sobre um comportamento infantil que incomoda muitos adultos: a birra. Toda criança faz birra, não importa quão amoroso você é como pai, como mãe, o seu filho vai fazer birra ou já fez muitas birras. A birra é uma manifestação natural da criança. Ela ainda não encontrou uma forma de se expor ao mundo quando ela se frustra, ela não encontrou uma outra forma. E até os 3 anos de idade, fique tranquilo, é comum que o seu filho faça birra. Após essa idade, nós vamos ter que trabalhar com essa criança, porque aí já sai um pouco daquilo que é comum. Mas olha que interessante, as birras, elas são ações e comportamentos que incomodam tanto os adultos como as crianças, principalmente as crianças. As crianças não têm prazer na birra, mas é uma forma delas manifestarem aquilo que elas estão sentindo. Elas ainda não aprenderam a se expressar de outra forma. Então a birra é a maneira da criança se expressar, de dizer que ela quer ou aquilo que ela não quer. Faz parte do desenvolvimento infantil e é natural. Então olha que interessante, no primeiro momento, a birra é uma forma que a criança encontra de expressar que alguma coisa não está bem com ela, de que ela tem alguma necessidade. Ela não sabe ainda uma outra comunicação, por isso ela se comunica através da birra. Mas a partir do momento que o adulto começa a ceder às crises, essas manifestações de birra, as birras começam a se intensificar e também a prolongar. A diferença de uma birra ser natural ou ser excessiva está baseada em 3 fatores: a frequência, a intensidade e o prolongamento dessa birra. Quando nós negamos alguma coisa para o nosso filho, nós temos que ter um motivo claro dessa negativa. Por que você disse não ao seu filho? Você tem que ter consistência na tua palavra, você tem que ter consistência na sua negação. Por quê? Negar por negar, a criança logo vai perceber e ela vai insistir com você até que ela consiga de você, até que ela consiga fazer você ceder aquilo que ela quer. Então, olha só, tenha um motivo claro para negar alguma coisa ao seu filho ou para dar algum comando ao seu filho. Por quê? Porque caso contrário, se essa criança, ela então entender, ela insistir a respeito de algum assunto, você vai acabar cedendo e isso vai trazer um desgaste para essa criança e também um desgaste para você como pai. Se a criança não aprender a se expressar sem fazer birra, poderá levar esse comportamento para a vida adulta. É isso mesmo. A criança precisa entender que bater o pé, que gritar, que dar com os ombros, fazer biquinho ou fazer beicinho não vai resolver. E se ela não entender isso, ela vai levar esse comportamento para a vida adulta. E existe uma grande possibilidade que essa criança vai buscar suprir essas necessidades emocionais que não foram, trabalhadas na infância, com vícios, com comportamentos inadequados. Por quê? Porque essa criança, ela entende então que a frustração, ela tem que ser liberada de uma forma excessiva. Ela precisa ser liberada de uma forma que precisa chamar a atenção de outras pessoas. Ela não aprendeu a lidar com a frustração. Então a birra precisa ser trabalhada na infância, para que ela não venha trazer um prolongamento para a vida adulta. O que é a birra intencional? Ela é direcionada à pessoa que negou ou que vai negar alguma coisa. A criança já sabe. Se eu pedir isso para meu pai, ele vai me negar. Então ela já entra com intenção de birra. A criança entende que consegue o que quer se fizer uma cena. Então, se ela fizer aquela cena diante do avô, diante da avó, diante dos primos, diante da família, ou num lugar público, num shopping, no supermercado, ela já entendeu que ela vai levar aquilo que ela quer. Então, ela age com intenção quando faz a birra. E ela faz do adulto seu refém. Nós nos tornamos reféns dos nossos filhos quando nós cedemos às birras.
E nós estamos falando aqui então sobre uma birra que é intencional. A criança sabe o que ela está fazendo. Ela tem um objetivo de alcançar algo através dessa birra. Essa birra já saiu de uma necessidade, essa birra já saiu então da expressão de uma frustração e agora tem um intencional. Ela faz a birra por quê? Porque ela sabe que aquele adulto vai ceder ao seu comportamento. Então, os adultos que não suportam a pressão social das pessoas que estão à sua volta acabam cedendo e reforçam o comportamento da birra. Então, olha só, se a criança percebeu que quando está na casa dos adultos e ela fizer birra, ela ganha o que ela quer, pronto. Esse adulto que não suporta a pressão social das pessoas que estão ao seu redor, não consegue manter a sua posição, e quando eu falo manter a sua posição, não é desrespeitar as outras pessoas, mas é realmente ser protagonista na educação do seu filho. É o seu filho, é o comportamento do seu filho que você está cuidando. Então, olha só, entenda, ceder às birras é permitir que a sua vida vire um grande estresse. Se você está cedendo às birras do seu filho, se você não está se posicionando, a sua vida vai virar um grande estresse. Olha só, nada acontece em uma família por um único elemento. Então, existe uma visão sistêmica de família que vai fazer com que haja ação, com que haja reação e também pode haver contração. Então, talvez você vai precisar de ajuda, de intervenção para romper com esse ciclo. E é por isso que nós estamos aqui, como pais que constroem destino, como pessoas que estão te ajudando a entender essa visão sistêmica para que você possa romper com esse ciclo. Vocês estão envolvidos no sistema, o pai, a mãe, de repente os cuidadores, avós, estão envolvidos num sistema. E nesse sistema, a criança ela já se tornou então a autoridade da casa. Por quê? Porque quando ela faz birra, quando ela usa a intenção, a birra intencional, todos os adultos cedem. Agora, é importante nós olharmos e verificar se esse padrão de birra intencional da criança, ele não é resultado de situações de estresse conjugal, aonde a criança percebe que não há um relacionamento amigável entre pai e mãe, aonde a criança percebe que não há um acordo entre pai e mãe, então ela consegue jogar ora com o pai, ora com a mãe, e assim ela vai fazendo um jogo de intenções e de birra, onde ela consegue tudo o que ela quer. Então, é preciso nós olharmos para a visão sistêmica da família, verificarmos em quais pontos precisam de alterações, de ajuda, talvez de alguém para ajudar nessa intervenção dessa relação familiar. Para quê? Para que essa criança então entenda que as birras não vão funcionar mais nessa família. Agora, quando ela percebe que ela faz algo para o pai e isso atinge a mãe, ela sabe a birra que ela faz para o pai e ela sabe também que tipo de birra ela vai fazer para a mãe. Ela sabe o que ela pede para o pai e ela sabe o que ela pede para a mãe. Então, nada acontece por acaso. A birra pode se tornar um ciclo sem fim. É isso mesmo, birra e comportamento do adulto, e isso não se acaba mais. Então esse ciclo precisa ser quebrado. O objetivo é dar um fim à birra, mas o posicionamento muitas vezes vai fortalecer o ciclo de dependência da birra dessa criança. Esse comportamento do adulto, ele vai aumentar a frequência, ele vai dar intensidade e ele vai dar prolongamento às birras. Então, tratar a birra de forma correta, se posicionar, saber o motivo da negativa, você está bem resolvido quanto às regras da casa, aos valores da casa, como um casal, como família, vai fazer com que a criança entenda que tanto o pai como a mãe estão posicionados, que se é um cuidador, um avô, uma avó,
eles também estão sabendo das regras da família e também devem se posicionar da mesma forma como os pais. Então isso precisa ser conversado. Por quê? Porque se esse adulto ele cede a essa birra, então ele vai reforçar esse comportamento da criança e isso vai virar um ciclo sem fim. Essa birra vai aumentar a frequência, essa birra vai aumentar a intensidade, só vai haver prolongamento das birras. Mas e agora, o que fazer? Então vamos lá. A primeira coisa, ter autocontrole. Desenvolva o autocontrole. Dê o exemplo, mantenha-se calmo. Então olha só, pais que têm autocontrole sobre situações de estresse, em momentos de estresse, conseguem se controlar, conseguem manter a calma, eles vão ajudar com muito mais facilidade seus filhos em momentos de birra. Agora, pais que têm comportamento inadequado na sua própria vida em momentos de estresse, se gritam, se xingam, eles estão trazendo esse espelhamento para os seus filhos e essas crianças vão trazer essas referências no momento de birra. Então imagine a seguinte situação, uma criança fazendo birra no meio do shopping, né? Já viu isso? Já passou por isso? Seu filho começa a fazer birra no meio do shopping, começa eu quero. Um pai descontrolado, ele vai fazer o quê? Ele vai gritar, ele vai beliscar, ele vai ameaçar ou ele vai até bater. Vai dizer, olha, quando chegar em casa, ou pode dizer, né? Quando chegar em casa, você vai ver o que vai acontecer. Agora, pais autocontrolados, eles têm um outro posicionamento. Eles pegam a criança com carinho, dependendo da idade, né? A criança começa a se debater, se jogar no chão. Eles trazem então essa criança para um outro lugar para poder conversar com calma com essa criança. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é manter o controle. Ele está tendo esse comportamento porque ele ainda não aprendeu a pedir o que ele quer de forma adequada ou a colocar a sua frustração de forma adequada, expressar de forma adequada. Desloque a criança para um lugar mais calmo. Pode até ser o banheiro, mas não em tom de ameaça. Leve a criança, se for preciso, sabe? Mesmo que a criança esteja se debatendo, pegue o seu filho e leve para um lugar mais calmo. Mas não com ar de, olha, você vai apanhar, olha, você vai ver o que vai acontecer. Não, com ar de calma, de pessoa controlada. Só converse depois que a criança se acalmar. Não fique batendo boca com o seu filho, não vai adiantar, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então espere essa criança se acalmar, de repente utilize das ferramentas do abraço, de um beijo, de falar palavras agradáveis, ou talvez, dependendo da idade do seu filho, né, uma criança mais nova, cante uma canção, descubra o que está acontecendo com o seu filho. Use a estratégia de comunicação não violenta, que nós, pais que constroem destino, nós utilizamos. A nossa ferramenta nós chamamos de amor. Então, olha só, em cada etapa, né, em cada letra do amor, nós temos uma ação. Utilize dessa estratégia para falar com o seu filho. Preste atenção ao que está acontecendo. A birra, na maior parte das vezes, ela está ligada com o tempo de qualidade com os pais e o tempo de brincadeira. Uma criança que brinca bastante, uma criança em que os pais têm boa interação com ela. E quando eu falo boa interação, não é fazer algo para a criança, mas é passar tempo com a criança. Então, olha só, essa falta de tempo faz com que essa criança acabe se tornando uma criança que consegue as coisas no grito, no choro. Então o investimento de tempo com os nossos filhos, ele é muito importante para que esse acesso de birra, ele venha a ser controlado. Procure perceber se a causa dessa birra não é sono, fome ou sede. Então o que eu devo fazer no primeiro momento quando meu filho entra nesse acesso de birra? Autocontrole. Entenda, procure observar o que está acontecendo com a criança. Procure perceber, essa criança está cansada? Essa criança não está com sono? Né? Pense um pouquinho, como foi a noite anterior dessa criança? Ela não está com fome? Já não passou do horário dessa criança comer? Ela não está com sede? E outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é na questão do shopping.
Muitas vezes nós levamos a criança ao shopping para passear, mas o shopping é um lugar de compras. E a criança ainda não sabe lidar com essa questão de ver, de olhar aquilo que ela tanto deseja, mas ela tem que voltar para casa sem aquilo que ela desejou. Então, é claro que é um momento de ensino para os nossos filhos, mas esteja preparado, porque os acessos de raiva, os acessos de birra, eles vão acontecer. Você está levando uma criança para um lugar onde ela vai ver diversos brinquedos, onde ela vai ver diversos produtos em que ela quer adquirir, mas de repente você vai dizer, hoje não. Então esteja pronto para isso, esteja preparado para lidar com os acessos de raiva, mantendo o autocontrole. Os pais controlados, eles sabem lidar com as pressões do ambiente. Então entenda isso. O seu pai, né, a sua mãe, que é o avô e é a avó, eles já são adultos. Agora o seu filho, ele está aprendendo a lidar com a situação. Então entre agradar o seu pai, a sua mãe, né, os avós, o tio, a tia, as pessoas da sua parentela, entenda que quem precisa de você naquele momento é o seu filho. É o seu filho que precisa do seu posicionamento. Os outros adultos, depois você pode explicar. E muitas vezes você vai ser criticado, dizer, olha que, como que pode o fulano não fazer nada diante do filho dele que está tendo uma crise, uma birra dessas? Mas você é protagonista na educação do seu filho. Você sabe quais as decisões que você tomou para chegar onde você está. É você quem conhece as regras da sua casa. Então, tire essa criança desse ambiente. Não ceda às pressões das pessoas que estão nesse ambiente. Trate a criança sem machucar. Não belisque o seu filho. Não arranhe o seu filho. Não pegue no braço do seu filho com força. Ele precisa de ajuda. Ele não precisa de maus tratos nesse momento. Controle a sua raiva. Você é um pai que está construindo o destino do seu filho. Você é uma mãe que está construindo o destino dos seus filhos. Então, não fale em voz alta. Nesse momento, a criança precisa de ajuda. E falar em voz alta é intimidador para a criança. Ao invés de você trazê-la para um controle, você vai levar mais descontrole emocional para essa criança.